Chamaram a mãe solo de mentirosa, mas um teste de DNA fez a família rica implorar perdão. Todos os olhos na sala pareciam julgá-la. Com a voz tremendo e o coração acelerado, Clara apertava a pequena mão de seu filho de 6 anos, enquanto o silêncio da mansão dos Albuquerque se tornava ensurdecedor. Ninguém acreditava nela. Chamaram-na de interesseira, de mentirosa, de oportunista. Mas o que ninguém esperava era que um simples envelope branco, com o selo de um laboratório renomado, estava prestes a virar o mundo daquela família do avesso. Clara tinha 29 anos, e os últimos 6 haviam sido marcados pela luta solitária de criar Miguel, seu filho, sem qualquer apoio do pai da criança. O nome dele? Eduardo Albuquerque, herdeiro de uma das famílias mais tradicionais e ricas da cidade. Um nome que Clara evitava dizer em voz alta por medo, vergonha e cansaço. Ela não queria dinheiro, nunca quis. Só queria que Miguel tivesse o direito de saber quem era seu pai e talvez ser olhado como ser humano. Tudo começou numa noite de verão em 2017, quando Clara trabalhava como garçonete em um evento beneficente promovido pelos Albuquerque. Ela se lembrava de cada detalhe: o vestido azul que usava, os sapatos que apertavam os dedos e o sorriso encantador de Eduardo. Ele se aproximou com charme, pediu uma taça de vinho e elogiou seu sorriso. Naquela noite, entre olhares e promessas vazias, aconteceu o que mudaria sua vida para sempre. Clara nunca escondeu a gravidez. Procurou Eduardo algumas semanas depois, mas foi recebida com desprezo. Ele disse que ela estava delirando e que devia querer arrancar dinheiro. A família dele foi ainda mais cruel. Dona Celeste, a matriarca, chegou a gritar com Clara na recepção da empresa da família: "Você é só uma garçonete, querendo se aproveitar da nossa fortuna." E assim, sozinha, ela seguiu com a gestação. Miguel nasceu no dia 14 de março de 2018, com os mesmos olhos verdes de Eduardo e o mesmo sorriso inclinado. Mas nenhum deles quis ver. Clara batalhou, limpou casas, vendeu doces na rua e nunca deixou faltar amor ao filho. Mesmo assim, ele perguntava com aqueles olhos que cortavam a alma: "Mamãe, por que meu papai não gosta de mim?" E ela não sabia o que responder. Foi por causa de Miguel que Clara decidiu procurar justiça. Anos de silêncio não calaram o grito de verdade em seu peito. Ela entrou com um pedido judicial para que Eduardo fizesse o teste de DNA. O processo correu rápido e a pressão da mídia obrigou a família a aceitar. Mas antes mesmo do resultado sair, começaram os ataques. Chamaram-na de manipuladora. Disseram que ela queria fama. Acusaram-na de estar usando o filho como moeda de troca. Eduardo, frio como gelo, declarou em rede social: "Nada me liga a essa mulher ou a criança." Na manhã da entrega do resultado, Clara chegou à mansão com Miguel. Estava nervosa, mas determinada. Os advogados estavam lá. Dona Celeste sentada como uma rainha ferida. Eduardo, de braços cruzados. Quando o envelope foi aberto, o silêncio tomou conta. E então a frase que mudou tudo: "A compatibilidade genética entre o Sr. Eduardo Albuquerque e o menor Miguel Fernandes é de 99,9%. A máscara caiu. Clara não comemorou. Só segurou a mão do filho enquanto lágrimas silenciosas escorriam. Eduardo ficou pálido. Celeste levou a mão à boca. Os advogados se entreolharam, como se tivessem assistido a um terremoto. Pela primeira vez, ninguém falou. Ninguém soube o que dizer. Só Miguel, inocente, olhou para Eduardo e sussurrou: "Você é meu pai." O homem não respondeu. Não naquele momento. Mas a semente da verdade havia sido plantada. E dali em diante, tudo mudaria. O caminho de volta para casa foi silencioso. Miguel dormia no banco de trás, abraçado ao seu boneco favorito. Clara, no entanto, mantinha os olhos fixos na estrada, mas sua mente rodava em círculos. As palavras 99,9% ainda ecoavam em sua cabeça. Durante anos, ela foi taxada de mentirosa, desacreditada por todos. Agora que a verdade veio à tona, não sentia alívio, mas uma dor profunda. Era como se, em vez de uma vitória,
estivesse atravessando os escombros de tudo o que foi negado ao filho. Ela se lembrava das noites em que Miguel chorava pedindo colo, enquanto ela chegava em casa exausta de limpar 3 casas por dia. Lembrava de cada aniversário solitário, das perguntas sobre por que não tenho avô, por que não tenho outro sobrenome, e das mentiras inocentes que contava para proteger o coração do filho. Agora, o mundo finalmente sabia, mas e o tempo perdido? E as feridas invisíveis? No outro lado da cidade, na mansão dos Albuquerque, o clima era tenso. Eduardo trancou-se em seu quarto. Não queria falar com ninguém. Ele não sabia explicar o que sentia. Vergonha, medo, raiva de si mesmo. A imagem de Miguel olhando para ele com aqueles olhos idênticos aos seus estava gravada em sua mente. Pela primeira vez, o herdeiro seguro de si se sentia um covarde. E no fundo sabia que era. Dona Celeste, por outro lado, estava em fúria, mais com ela mesma do que com Clara. Seus gritos ecoavam pelos corredores. Como isso é possível? Como ninguém descobriu isso antes? Ela não admitia, mas desde o momento em que viu Miguel, algo dentro dela estremeceu. Aquele menino não só parecia com Eduardo, ele tinha a mesma postura do pai quando criança. E agora, a matriarca precisava lidar com o peso de ter humilhado uma mulher inocente e um neto que ela nunca quis conhecer. Nos dias seguintes, os jornais e redes sociais explodiram. A história se espalhou rapidamente. Garçonete é humilhada por família rica e prova na justiça que filho é herdeiro legítimo. Clara evitava sair de casa. Não queria fama, não queria guerra, mas também não queria esconder Miguel do mundo. Ao ver o filho brincando no quintal, perguntou-se como aquilo tudo afetaria a vida dele a longo prazo. Ela sabia que a verdade liberta, mas também fere. Foi então que, no 3º dia após a revelação, Clara recebeu um envelope luxuoso em casa. O brasão dos Albuquerque estampado na frente. Dentro, um convite formal. Senhora Clara Fernandes e Miguel estão convidados para um jantar de reconciliação. Clara apertou o papel com força. Reconciliação? Depois de 6 anos de abandono e desprezo, era uma tentativa de controle ou um pedido real de perdão? Ela ficou horas encarando aquele convite sem saber o que fazer. Miguel correu até ela e perguntou: "É do meu papai?" Ela hesitou, depois assentiu. O menino sorriu. "Será que ele vai me dar um carrinho vermelho?" O coração de Clara se partiu ao meio. Como explicar que nem todo carinho vem acompanhado de verdade? Mas Miguel era criança, e como toda criança, ainda tinha esperança. Naquela noite, ela ligou para sua melhor amiga, Janaína, e contou tudo. Janaína, que acompanhou toda a trajetória desde o início, foi direta. "Amiga, se você for, vá por você e pelo Miguel. Não por eles, e vá com a cabeça erguida. Você é uma leoa." Clara respirou fundo. Talvez fosse hora de parar de fugir. Talvez fosse hora de enfrentar tudo o que sempre evitou. Não por orgulho, mas por justiça. Do outro lado, Eduardo encarava a cadeira vazia da sala de jantar. Por alguma razão, ela parecia menor do que antes. E ele, pela primeira vez, sentia-se pequeno também. Na noite do jantar, Clara escolheu um vestido simples, mas elegante. Prendeu os cabelos com um coque discreto, passou batom nos lábios e segurou a mão de Miguel com firmeza. O pequeno usava uma camisa social azul clara, a mesma que ganhou no seu último aniversário. Quando chegaram diante do portão da mansão Albuquerque, Clara respirou fundo. A última vez que esteve ali, foi expulsa como uma criminosa. Agora, era convidada de honra, ou assim diziam. A porta se abriu e a governanta, surpresa, abaixou a cabeça em respeito. Clara atravessou o hall de mármore com passos firmes. Miguel olhava tudo com os olhos arregalados, encantado com a escada dourada, os lustres imensos, os quadros imponentes. Na sala estavam reunidos Eduardo, Dona Celeste e o advogado da família. Ao ver Miguel, Eduardo se levantou como se fosse dizer algo, mas as palavras não vieram. O silêncio foi mais pesado que qualquer grito. "Boa noite", disse Clara, sem sorrir. Miguel soltou a mão dela e correu até Eduardo. "Oi, papai."
O homem abaixou-se atônito e, pela primeira vez, abraçou o filho. Um abraço tímido, hesitante, mas real. Clara desviou o olhar. Havia dor ali, mas também havia um fio de esperança. Durante o jantar, Dona Celeste tentou manter o tom cordial. Falou de negócios, do futuro da empresa, da reputação da família, mas não mencionou sentimentos nem pediu desculpas. O advogado explicou os próximos passos legais para o reconhecimento oficial de Miguel como herdeiro. Clara ouvia tudo com atenção, mas o que ela mais queria era algo que não se escreve em papel. Um pedido sincero de perdão. Em certo momento, Eduardo finalmente se dirigiu a ela. Clara, eu não sei o que dizer. Errei muito. Eu era um covarde. Ela apenas o encarou. Não era covardia, era escolha. Você escolheu duvidar de mim. Escolheu se calar diante da sua família. E agora que a verdade veio à tona, escolheu me chamar para jantar? Ele abaixou os olhos envergonhado. Miguel, inocente, brincava com um guardanapo ao lado. Dona Celeste interrompeu. Eu entendo sua dor, Clara, mas precisamos pensar no bem da criança. Ele é um Albuquerque, deve ser criado com recursos, com oportunidades. Clara levantou a cabeça. Meu filho nunca foi criado com menos do que amor. E isso, senhora Celeste, dinheiro nenhum compra. O jantar terminou sem brigas, mas também sem perdão. Ao sair da mansão, Miguel estava sonolento e sorria. Eles são legais, mamãe. Será que posso voltar outro dia? Clara não respondeu, mas no fundo sabia que aquele reencontro não foi sobre reconciliação. Foi uma primeira batalha emocional, em uma guerra que ela não queria lutar, mas que o destino colocou em seu caminho. Naquela noite, deitada ao lado de Miguel, Clara chorou em silêncio. Chorou pelos anos perdidos, pela solidão enfrentada, pelas vezes em que duvidou de si mesma. Mas, acima de tudo, chorou pela inocência de seu filho. E fez uma promessa. Nunca mais permitiria que o mundo o machucasse. Do outro lado da cidade, Eduardo olhava para uma antiga foto sua de criança, reparando nos traços que agora via em Miguel. Pela primeira vez, pensou no que significa ser pai e no quanto ainda estava longe de merecer aquele título. Na semana seguinte ao jantar, Clara foi convocada ao fórum para assinar os documentos que dariam início ao processo oficial de reconhecimento de paternidade. O advogado da família Albuquerque entrou com o pedido no dia seguinte ao encontro, como prometido. O juiz exigiu um exame de DNA completo entre Eduardo e Miguel, apesar do teste anterior com o avô já ter apontado a compatibilidade genética. A nova prova seria decisiva, legalmente incontestável. Clara levou Miguel ao laboratório sozinha. Eduardo não apareceu. Alegou compromisso de negócios. Enquanto preenchia os formulários, sentia o estômago apertado. Por mais que soubesse da verdade, reviver aquele momento era doloroso. O enfermeiro chamou o nome de Miguel. O menino, curioso, entrou sorrindo e segurou firme a mão da mãe. "Vai doer?" perguntou. Clara se abaixou e respondeu com carinho. "Só um pouquinho, mas é por uma coisa importante." Enquanto o sangue de Miguel era colhido, Clara olhava para o filho e pensava em tudo que já enfrentaram juntos. Aquilo não era apenas uma coleta, era uma luta por identidade, por dignidade. Quando terminou, o técnico entregou um papel de protocolo com a data prevista para o resultado. 5 dias úteis. Clara guardou no bolso como quem guarda um pedaço do próprio coração. Naquela mesma noite, ela recebeu uma mensagem de número desconhecido. "Você ainda pode desistir. Pense bem no que está fazendo." Clara congelou, leu e releu. A mensagem era curta, fria, ameaçadora. Mostrou para Janaína, que reagiu na hora. "Eles estão tentando te amedrontar, Clara, mas não vão conseguir." Clara decidiu não responder, mas sabia que a guerra estava longe de acabar. Do outro lado, na mansão, Eduardo também recebia pressão. Não da mãe, mas da própria consciência. Desde o jantar não conseguia dormir direito. Começou a rever fotos antigas, trocas de mensagens, recortes de jornal da época do evento beneficente em que conheceu Clara. E foi aí que encontrou um envelope lacrado, perdido em uma pasta antiga. Dentro, uma carta escrita por Clara em 2017, semanas após o evento.
Dizia: Eduardo, estou grávida. Sei que parece impossível, mas não estou te cobrando nada. Só preciso que saiba. Meu coração está em pedaços, mas meu filho terá um nome, mesmo que você não o reconheça. Ele ficou imóvel, como se o tempo tivesse parado. Ele nunca tinha lido aquela carta. Alguém havia guardado ou escondido. Sentiu o rosto arder de vergonha. Sabia exatamente quem poderia ter feito aquilo. Dona Celeste. Ela, que sempre controlou tudo, provavelmente interceptou a carta para protegê-lo. Mas na prática, destruiu uma vida que ele poderia ter conhecido desde o começo. No 5º dia após a coleta de sangue, Clara recebeu um telefonema do laboratório. O resultado estava pronto e seria enviado ao juiz naquele mesmo dia. Seu coração disparou. Era o momento da verdade, novamente. E mesmo já sabendo da resposta, a ansiedade a consumia. Janaína foi até sua casa para acompanhá-la. Você não está sozinha, disse. Dessa vez ninguém vai calar sua voz. Na manhã seguinte, o juiz convocou uma audiência rápida para anunciar o resultado diante das partes. Eduardo apareceu. Estava visivelmente abalado. Levava nos olhos um peso que Clara reconheceu. O peso da culpa. Quando o juiz leu em voz alta a confirmação de paternidade, ninguém respirou. O silêncio foi quebrado apenas pela voz baixa do magistrado. Senhor Eduardo Albuquerque, o senhor é, com base na análise genética, o pai biológico de Miguel Fernandes. Eduardo baixou a cabeça. Dona Celeste não estava presente. Clara segurou a mão do filho e o puxou para perto. Miguel sussurrou: Quer dizer que ele é mesmo meu pai, mamãe? E dessa vez, Clara sorriu. Sim, meu amor. Agora o mundo inteiro sabe. Quando Clara deixou o café, a folha de papel com o nome de Eduardo e a data do acidente ainda queimava em suas mãos. Ela não sabia como lidar com essa nova informação. O que o acidente significava? Como ele poderia ter ignorado a paternidade de Miguel por tanto tempo, se ele estava em coma quando o filho foi concebido? Miguel, no banco de trás do carro, cantava uma música que aprendera na escola, e sua voz alta e alegre parecia contrastar com o turbilhão de pensamentos que invadiam a mente de Clara. Ela estava completamente atordoada. Ela amava aquele menino com todo o seu ser, e o simples fato de saber que ele havia sido rejeitado sem motivos claros a dilacerava. A história que ela tinha contado a si mesma sobre um homem cruel que a havia abandonado estava se desmoronando diante de seus olhos. Clara decidiu procurar respostas. As evidências estavam claras. A data do acidente, a internamento de Eduardo. Ele não poderia ter sido o responsável por abandonar o filho. Mas quem foi? Quem havia decidido pela negação de Miguel? E por quê? Clara precisava entender. Precisava saber o que realmente aconteceu. Nos dias seguintes, Clara foi em busca de mais pistas. Ela visitou o hospital onde Eduardo esteve internado e pediu acesso aos registros médicos. A enfermeira que ela atendeu estava relutante, mas ao perceber a gravidade da situação, olhou para Clara com compaixão. Havia um homem, um amigo de Eduardo, que tomou as decisões enquanto ele estava fora de si. Ela disse em voz baixa. Ele vinha aqui todos os dias dizendo que Eduardo não queria saber de ninguém, nem de um filho. Clara sentiu um nó na garganta. Então não havia sido Eduardo quem tomou a decisão. Alguém mais havia manipulando tudo. Ele se chamava Ricardo, um amigo muito antigo de Eduardo. Mas depois do acidente nunca mais o vi, completou a enfermeira. Ricardo. O nome ecoava na mente de Clara. Ela sabia que esse nome nunca havia sido mencionado antes. Ninguém na família Albuquerque havia falado sobre esse tal Ricardo. Clara ficou com o coração apertado. O que ele queria? E por que havia mentido para Eduardo? Por que destruíra tantas vidas? Ela voltou para casa e, mais uma vez, olhou para Miguel. Ele estava no sofá, brincando com um brinquedo que ela comprara semanas antes. Ela se aproximou e o abraçou. Você sempre será meu, Miguel, murmurou, sentindo lágrimas escorrerem por seu rosto. Ele olhou para ela com os olhos grandes e inocentes. Eu sei, mamãe. Sempre vou ser seu. Mas na mente de Clara a dúvida não cessava. O homem que destruíra suas vidas ainda estava à solta, e ela não sabia como ele se encaixava na história.
Ela precisava encontrar Ricardo, e ela faria o que fosse necessário para entender a verdade. Ao se dirigir à mansão Albuquerque novamente, Clara se sentia mais forte do que nunca. Ela não era mais a mulher desprezada e humilhada de antes. Era uma mãe decidida a fazer justiça por seu filho. Quando entrou na grande casa, percebeu que, apesar de todos os conflitos e mistérios, a mansão ainda tinha algo de acolhedor. Mas ela sabia que não era o lugar que importava. Era a verdade. Dona Celeste a recebeu, dessa vez com um semblante menos frio. Clara não estava ali para brincadeiras ou promessas vazias. Dona Celeste, eu sei a verdade, começou ela, firme. Ricardo foi o homem que tomou todas as decisões, enquanto Eduardo estava em coma. Ele mentiu para todos vocês. A expressão de Dona Celeste se transformou. Surpresa, talvez até medo. Ricardo, ele nunca mais apareceu depois do acidente. Ninguém sabia onde ele estava. Eu sei, e eu vou encontrá-lo. Mas você, Senhora Celeste, precisa me ajudar. Eduardo merece saber a verdade. Ele precisa saber o que aconteceu. Dona Celeste hesitou, como se o peso da culpa estivesse finalmente atingindo-a. Eu não sabia, Clara. Se eu soubesse, teria feito algo. Mas a única coisa que sei é que Ricardo... Ela parou. Ricardo estava mais preocupado com os bens da família do que com Eduardo. Quando ele foi internado, ele se tornou o novo chefe, por assim dizer. E quando Eduardo finalmente acordou, ele estava tão perdido, tão vulnerável, que não soube como reagir. Clara olhou para Dona Celeste com uma intensidade no olhar. Eu não quero que você me dê desculpas. Quero que você me ajude a consertar isso. Foi nesse momento que Dona Celeste, em um gesto inesperado, pegou a mão de Clara. Eu vou ajudá-la, Clara. Eu vou ajudá-la a encontrar Ricardo. E talvez depois disso, possamos reconstruir o que ficou destruído. Os dias seguintes foram de uma busca incansável. Clara não sabia por onde começar a procura por Ricardo. Ela tinha apenas fragmentos de informações. Um nome, uma possível localização e uma história que parecia cada vez mais sombria à medida que ela avançava. A cada passo ela sentia o peso de estar correndo contra o tempo. A verdade precisava ser revelada, e o homem que havia manipulado tantas vidas precisava ser encontrado. Clara, decidida, recorreu a uma amiga que trabalhava no departamento de polícia. Ela precisava de algo mais concreto, mais direto. O nome de Ricardo não estava nos registros médicos nem na documentação oficial do hospital, o que significava que ele provavelmente estava usando um nome falso ou tinha se afastado completamente da vida de Eduardo após o acidente. Mas sua amiga tinha uma ideia. Talvez, se investigassem os registros financeiros da família Albuquerque, pudessem encontrar alguma pista sobre o paradeiro de Ricardo. Foi isso que fizeram. No início, Clara se sentiu desconfortável, invadindo a privacidade da família, que por mais que tivesse cometido erros, ainda era parte do seu filho. No entanto, ela sabia que não havia outro caminho. A situação era muito maior do que o simples orgulho de uma família rica e poderosa. Uma manhã, Clara recebeu a ligação que ela tanto esperava. Sua amiga havia encontrado algo. Um pagamento estranho feito por Ricardo para um banco no exterior. O depósito tinha sido feito logo após o acidente de Eduardo, e a quantia era significativa. Era claro que ele tinha escondido algo, algo que Clara ainda não entendia completamente. Clara, este homem não era só um amigo de Eduardo. Ele se envolveu profundamente nos negócios da família. Ele queria mais do que apenas ser o cuidador. Ele queria o controle, explicou a amiga no telefone. Com essa nova informação, Clara sentiu a raiva se acumular. Ricardo não estava apenas sendo egoísta, ele estava tentando destruir uma família inteira em nome do poder e do dinheiro. A próxima pista os levou até um pequeno apartamento em um bairro afastado da cidade. Clara não sabia o que esperar, mas uma coisa era certa. Ela estava pronta para enfrentar Ricardo, fosse ele quem fosse. Quando chegou ao local, seus passos hesitaram por um momento. O prédio era velho, com as paredes sujas e portas enferrujadas. Clara subiu até o terceiro andar e parou diante de uma porta de madeira desgastada. Ela podia sentir o cheiro de mofo e cigarro vindo de dentro do apartamento.
Bateu a porta com firmeza. Um longo silêncio. E então, uma voz rouca respondeu de dentro. Quem é? Eu sei quem você é, Ricardo. Abra a porta. A porta se abriu lentamente, revelando um homem mais velho do que ela imaginava. Seus olhos estavam cansados, e seu cabelo estava ralo e grisalho. Mas havia algo em sua expressão que fazia Clara sentir um arrepio. Ele não parecia surpreso em vê-la, como se soubesse que esse momento inevitavelmente chegaria. Você? Não posso acreditar que você esteja aqui, disse Ricardo, com um sorriso amargo no rosto. Clara o encarou sem vacilar. Você destruiu minha vida, Ricardo, e a vida de Miguel. Eu vim aqui para saber por quê. Ele não respondeu de imediato. Ao invés disso, deu um passo para trás e olhou para Clara com uma expressão que parecia mais pena do que arrependimento. Você realmente não entende, não é? Eduardo estava perdido e ele nunca seria capaz de lidar com a responsabilidade de ser pai. Eu estava tentando protegê-lo, Clara. Protegê-lo de uma vida que ele não queria. Clara balançou a cabeça, incrédula. Você arruinou tudo por ganância. Você se aproveitou da fragilidade dele para tomar o controle. E pior, você fez ele acreditar que seu próprio filho não era dele. Ricardo respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar algo mais. Você acha que eu fiz isso por dinheiro? Não, Clara. Foi por muito mais do que isso. Eu sabia o que Eduardo realmente queria, mas ele nunca teria a coragem de lutar por isso. Eu vi a dor nos olhos dele e vi a forma como ele se afastou de você. Ele estava escondendo algo muito profundo. Ele tinha medo, Clara. Medo de ser um pai como ele realmente era, e eu fiz o que pude para evitar mais sofrimento. O silêncio entre eles foi pesado. Clara estava boquiaberta. Tudo o que ela imaginava sobre o que havia acontecido estava se desmoronando diante de seus olhos. Ela se aproximou de Ricardo com firmeza. E você acha que isso justifica o que fez? Que você tinha o direito de decidir por ele, por todos nós? Eduardo pode não ter sido perfeito, mas ele não era um monstro. E o que você fez foi cruel. Ricardo olhou para o chão, como se não tivesse mais forças para continuar com a defesa de seus próprios atos. Eu não queria ser o vilão, Clara, mas eu pensei que estava ajudando. Clara o observou por um longo momento. O homem diante dela não parecia o monstro que ela havia imaginado, mas a dor que ele causou em sua vida e na de Miguel não poderia ser apagada com palavras. Ela sabia o que precisava fazer. Você vai pagar por isso, Ricardo. Não por mim, mas por Miguel. Ele merece saber a verdade. Ele merece ter a chance de conhecer seu pai. E você vai enfrentar as consequências de suas ações. Ricardo não disse nada, mas Clara soube que ele entendeu. Ele sabia que o que estava feito não poderia ser desfeito, mas que finalmente a verdade estava sendo revelada. Ricardo ficou em silêncio, os olhos fixos no chão, como se tentasse encontrar algum consolo nas tábuas desgastadas de seu apartamento. Clara estava de pé diante dele, a raiva ainda pulsando em seu peito, mas agora acompanhada por uma tristeza profunda. Ela sabia que o caminho até ali fora árduo, mas que a verdade finalmente estava vindo à tona. Não havia mais espaço para mentiras. "O que você quer de mim agora, Clara?" perguntou Ricardo, finalmente quebrando o silêncio. Sua voz estava carregada de cansaço e arrependimento, mas era tarde demais para isso. O dano já estava feito. Ele havia arruinado vidas, incluindo a de Eduardo, e agora, com as palavras de Clara, estava prestes a ver os frutos de suas ações. Clara deu um passo à frente, os olhos fixos nele. Ela não tinha mais tempo para suavizar as palavras, para se preocupar com a dor que ele poderia sentir. Seu único objetivo agora era assegurar que Miguel, seu filho, tivesse justiça. Eu quero que você entenda o quanto você destruiu. Você destruiu um homem que confiava em você, Ricardo. E pior, você destruiu a fé de uma criança em seu próprio pai. Miguel cresceu sem saber a verdade, sem saber quem ele realmente era. E agora, você vai fazer parte de sua vida de maneira responsável, ou enfrentará as consequências. Ricardo olhou para Clara, a expressão de arrependimento tomando conta dele. Ele queria falar,
Queria justificar de alguma forma, mas não havia palavras que pudessem corrigir o que já havia sido feito. Ele sabia que, por mais que tentasse, nada iria apagar o sofrimento que causou a todos, especialmente a Miguel. Eu sei que não há nada que eu possa dizer para consertar o que fiz, disse Ricardo, a voz trêmula. Mas eu nunca quis machucar ninguém. A única coisa que eu queria era ajudar Eduardo. Ele estava perdido, Clara. Ele não estava preparado para ser pai. E eu queria dar a ele a chance de se encontrar, de viver a vida dele. Achei que, fazendo isso, poderia aliviar o sofrimento dele, que eu o estava ajudando. Clara não se abalou. A dor que ela sentia por ter perdido tanto tempo acreditando nas mentiras de Ricardo era maior que qualquer compaixão que ela poderia sentir por ele. Ele tinha sido cúmplice de uma mentira que durou anos, e por mais que agora se arrependesse, ele não poderia reparar o que havia destruído. Você não ajudou Eduardo, Ricardo. Você destruiu a chance dele de ser feliz e de ser um pai verdadeiro. Ele não precisava disso. Ele só precisava de apoio, de verdade, de compreensão. E você tirou isso dele. Agora você vai ter que enfrentar o que fez. Os olhos de Ricardo brilharam com uma lágrima que se formava, mas ele rapidamente a desviou. Ele não queria se mostrar vulnerável. Não queria que Clara visse que ele, no fundo, sentia remorso por tudo o que causou. Mas não havia como negar. Ele estava cansado de viver com esse peso. Clara deu-lhe um último olhar e depois virou-se, indo até a porta do apartamento. Você vai se encontrar com Miguel. Vai olhar nos olhos dele e vai dizer a verdade. Não importa como, mas você vai fazer isso. É a única chance que você tem de corrigir algo. Não é para mim, nem para você. É para o futuro dele. Antes que Clara saísse, ela parou e olhou para Ricardo pela última vez. Ele ainda estava parado, imóvel em meio à sala apertada, tentando entender como havia chegado até aquele ponto. A verdade estava finalmente diante dele e ele não podia mais se esconder. Eu vou buscar a felicidade para o meu filho, Ricardo, disse Clara com firmeza, e então abriu a porta. E vou garantir que você também pague por tudo o que fez. Ela saiu, deixando Ricardo ali, perdido em seus próprios pensamentos, sentindo o peso das escolhas erradas que fez. Ricardo passou os dias seguintes mergulhado em uma reflexão solitária. Ele sabia que o que Clara pedira não era um simples favor. Era a única chance de ele remendar as coisas, mesmo que um pouco com Miguel. Mas ele também sabia que fazer isso significava confrontar as próprias mentiras e encarar as consequências de seus atos. Não era uma tarefa fácil, mas ele tinha que tentar, pelo menos por Miguel. Enquanto isso, Clara se dedicava a fazer com que o encontro acontecesse. Ela não podia mais confiar nas palavras de Ricardo, então ela tomou a frente, marcando uma reunião com Miguel. Clara sabia que a verdade seria difícil para o filho, mas não queria mais esconder nada dele. Ele merecia saber quem era seu pai biológico e qual a verdadeira história por trás dos anos de ausência. No dia marcado, Clara e Miguel se encontraram em um café discreto, onde o cenário era calmo e o ambiente tranquilo. Miguel olhou para sua mãe, sentindo um misto de ansiedade e curiosidade. Mãe, o que está acontecendo? Por que esse encontro? Clara olhou para ele com ternura e então, sem hesitar, explicou tudo. Ela contou sobre o segredo de Ricardo, sobre o sofrimento que Eduardo passou e sobre o quanto isso impactou a vida de todos, incluindo a dele. Miguel escutou em silêncio, o olhar fixo, os olhos cheios de emoções conflitantes. Ele não sabia como lidar com a revelação, mas sabia que não podia fugir dela. Eu nunca te escondi a verdade, Miguel. Só não sabia como te contar. Mas agora você precisa saber. Você tem direito a entender sua história e a história do seu pai biológico. Ricardo é esse homem. E ele vai te encontrar. Ele vai te contar a sua versão. Mas tudo o que eu quero, filho, é que você saiba que, independente do que aconteça, você sempre terá a mim. Miguel, com a cabeça baixa, parecia processar cada palavra, como se tentasse juntar as peças de um quebra-cabeça complexo e emocional. Ele levantou os olhos e pela primeira vez viu claramente o amor incondicional que sua mãe tinha por ele. E sabia naquele momento que nada poderia destruir isso. O silêncio do café,
foi quebrado pela porta que se abriu lentamente, deixando entrar uma brisa suave que movimentava as cortinas. Miguel estava sentado diante de sua mãe, ainda processando tudo o que ela acabara de lhe contar. A revelação de quem era seu pai biológico, o homem que ele nunca soubera ser parte de sua vida, pairava sobre ele como uma nuvem densa e imperturbável. Ele olhou para Clara, tentando entender a complexidade da situação. "Então ele vai me encontrar, mãe?" Miguel perguntou a voz rouca e trêmula, como se ele ainda estivesse tentando adaptar seus sentimentos a esse novo conhecimento. Clara assentiu com a cabeça. "Sim, Miguel. Eu marquei o encontro. Ricardo vai te procurar e ele vai te contar o que aconteceu. Tudo o que você precisa fazer agora é ouvir." Miguel olhou para a mesa, sentindo um nó na garganta. Ele não sabia o que esperar desse encontro, mas uma parte dele estava com medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser jogado para o lado novamente, assim como acontecera quando ele ainda era criança e Eduardo, seu verdadeiro pai, havia se afastado. Ele temia que, assim como Eduardo, Ricardo também não tivesse espaço para ele em sua vida. "Mas e se ele não gostar de mim, mãe? E se ele não me aceitar?" Miguel perguntou com os olhos marejados. Clara estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dele. "Filho, ninguém pode te amar mais do que eu. Isso ninguém vai tirar de nós. E eu não vou permitir que nada nem ninguém te faça sentir que você não é importante." Miguel respirou fundo, tentando reunir forças. Clara sabia que, apesar de suas palavras de apoio, o sofrimento de Miguel era profundo. O medo da rejeição era uma sombra que o acompanhava há anos, e a verdade sobre Ricardo apenas intensificava essa dor. No entanto, Clara sabia que esse confronto com o passado era inevitável. Não poderia mais esconder as coisas de Miguel, e ela precisava que ele enfrentasse sua própria verdade, mesmo que isso significasse desconstruir muitas das certezas que ele tinha sobre sua identidade. A porta do café se abriu novamente, e desta vez, um homem entrou. Era Ricardo. Ele parecia desconfortável, com a expressão carregada de arrependimento, como se estivesse levando o peso do mundo sobre os ombros. Ao vê-lo, Miguel sentiu um frio na espinha. Ele não sabia o que esperar daquele homem, que até aquele momento havia sido apenas uma sombra em sua vida. Agora, diante dele, estava o homem que ele sabia ser seu pai biológico, mas também o homem que tinha contribuído para tantas mentiras. Ricardo parou alguns passos à frente da mesa, onde Miguel e Clara estavam sentados, com a respiração pesando. Ele olhou para Miguel, mas não sabia por onde começar. Sua garganta estava seca, e ele sentia que as palavras não seriam suficientes para remediar a dor que causou. Eu sinto muito, Miguel", começou Ricardo, a voz falha e baixa. "Não há palavras para justificar o que fiz, mas eu só queria tentar proteger alguém. Não sabia o quanto estava te machucando. Eu errei muito." Miguel olhou para o homem à sua frente, mas não conseguiu encontrar nenhuma resposta imediata. As palavras de Ricardo eram carregadas de arrependimento, mas Miguel sentia que isso não era o suficiente. Como ele poderia confiar em alguém que o abandonou sem nunca ter conhecido, sem sequer ter tido a chance de ser parte de sua vida? "Você sabia de mim, mas não me procurou", Miguel disse, a voz baixa e triste. "Você sabia que eu existia. E ainda assim, fez de conta que eu não importava." Ricardo fechou os olhos por um instante, tentando reunir coragem para falar. Ele se sentou à mesa, ainda mantendo a distância. "Miguel, eu não sabia como começar. Não sabia como me aproximar de você depois de tudo que aconteceu. Eu estava perdido em meus próprios erros e eu não soube lidar com tudo isso. Nunca fui bom com as palavras, nunca fui bom em mostrar sentimentos." Miguel ficou em silêncio, os olhos fixos em Ricardo. Ele sentia uma raiva contida, mas também uma dor imensa. Toda a sua vida, ele se sentiu abandonado, como se fosse insignificante para o mundo ao seu redor. A revelação de que Ricardo era seu pai biológico, mas que ele nunca esteve lá para ele, só fazia com que a sensação de abandono aumentasse ainda mais. Clara, ao lado de Miguel, colocou a mão sobre o ombro de seu filho, oferecendo-lhe um apoio silencioso.
Ela sabia que Miguel precisava processar tudo por si mesmo, mas ela também sabia que ele não estava sozinho. Ela sempre estaria ali, ao lado dele, independentemente do que acontecesse com Ricardo. Miguel, eu sei que nada do que eu diga vai mudar o que você sente. Não posso apagar o que aconteceu, mas eu estou aqui agora e vou fazer de tudo para te dar o que você merece, que é a verdade, a minha verdade, a verdade sobre o seu pai e tudo o que aconteceu. Mesmo que isso não apague a dor que você sentiu durante esses anos, eu quero tentar fazer o que é certo para você, para nós. O silêncio se instalou na mesa. Miguel ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras de Ricardo. Ele sabia que o homem à sua frente não podia apagar o sofrimento que ele sentia, mas algo dentro dele começava a mudar. Ele não sabia se podia confiar totalmente em Ricardo, mas talvez houvesse uma chance de recomeçar, de entender mais sobre o passado, de tentar curar as feridas que tinham sido abertas. Eu não sei se posso te perdoar agora, Ricardo, mas eu quero tentar entender. Eu quero entender por que você fez tudo isso. Eu quero entender por que você não estava lá e se há algum motivo pelo qual eu deveria confiar em você agora, disse Miguel, a voz ainda trêmula, mas mais firme do que antes. Ricardo olhou para Miguel, um brilho de esperança nos olhos. Eu entendo, Miguel, e vou te contar tudo o que você quiser saber. Tudo. Só me dê uma chance. Miguel respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia uma possibilidade de cura, mesmo que mínima. Talvez, apenas talvez, a verdade fosse o primeiro passo para uma nova jornada. Não sabia se seria possível reconstituir os pedaços da confiança quebrada, mas ele estava disposto a tentar.